Ele estava vivo, chegou a segurar a porta do carro. Essas palavras fortes e incisivas foram do motorista de aplicativo, que teria visto o tio Paulo pela última vez com vida, o que deixa a história cada vez mais misteriosa e bastante intrigante. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Paulo Roberto Braga, de 68 anos, era o idoso que estava na cadeira de rodas, já sem vida quando os atendentes do banco perceberam que algo não estava correto. Chamaram a serviço de atendimento móvel, que percebeu e constatou o óbito. A mulher que aparece no vídeo diz que é sobrinha cuidadora e ainda fala também que não tinha ciência de que seu tio havia falecido. A polícia, porém, investiga o real parentesco e a suspeita é que talvez eles sejam dois primos, fato esse que ainda não foi confirmado. Ela afirmou em depoimento que Paulo tinha sido internado uma semana antes, em uma UPA de Bangu com pneumonia. Ela teria recebido alta junto com ele, já que ela é cuidadora, acompanhava ele. Isso na segunda-feira. Na terça, eles foram no banco sacar empréstimo de R$17 mil. É interessante ressaltar que os últimos momentos do tio Paulo foram registrados em vídeo, tanto um dia antes da morte quanto no dia da morte. Um dia antes do dia da morte, a gente observa ele chegando nesse hospital, observa que ele está completamente inteiro na cadeira, o pescoço está firme, ele chega até mesmo a segurar a porta do hospital, e no outro dia a gente observa outras imagens de câmera de segurança que mostram ela chegando, na região ali do shopping, onde ele está com a cabeça sempre tombada para um canto e não fica se mexendo muito, fica completamente imóvel. Entretanto, a versão dela e da defesa é de que sim, ele estava vivo, chegou ao banco vivo, só que acabou falecendo. E é um ponto que tem divergência. Isso porque as testemunhas, por exemplo, os atendentes do banco chamaram a SAMU por viram que ele não estava bem, a gente observa isso no vídeo. Já o motorista de aplicativo que conduziu ele até o local disse que ele estava vivo sim, que chegou até mesmo a segurar o braço dele. O hospital confirmou a informação de que sim, ele tinha sido internado na UPA no dia 8 de abril, quando ele deu entrada. Tudo aconteceu, pessoal, na agência do Banco Itaú, que fica na Avenida Cônego de Vasconcelos, em Bangu, bairro do Rio de Janeiro. Érica foi com Paulo até o local usando um carro de aplicativo. O veículo deixou os dois no estacionamento do Real Shopping, a 2 quarteirões do banco. Aí você pergunta, poxa, mas por que ele deixou a 2 quarteirões de banco, se nós temos um idoso numa cadeira de rodas? A alegação aqui é que não havia estacionamento, não tinha como estacionar. O trajeto do estacionamento até o Itaú é cerca de 10 minutos. A causa da morte do tio Paulo foi dada como broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca. Aqui vem um ponto interessante. Existem 2 testemunhas oculares. Isso porque, pessoal, tem um motorista de aplicativo, que foi quem conduziu eles até o local, e teve um taxista, aliás, que ajudou a carregar o tio Paulo até o local do carro de aplicativo. E aqui é um ponto interessante. 2 testemunhas, no caso do tio Paulo, podem ajudar a explicar o que houve de fato. Uma delas é o mototaxista, que entrou na casa do idoso para colocar ele no carro de aplicativo. Esse ainda não teve um depoimento, entretanto, o motorista do carro de aplicativo disse o seguinte: ele chegou a segurar na porta do carro, afirmou, citando que quando embarcou o idoso em shopping do Bangu, ele estava, supostamente vivo. É interessante falar que isso aí foi registrado. A gente observa que ele está tombado para um canto nas imagens e ela coloca ele na cadeira, As imagens mostram ela indo para um local como se fosse uma cafeteria, Ele fica lá imóvel por 4 minutos, ela vai em uma loja, volta. Então, pessoal, é uma situação complicada. Esse caso tem muito mais perguntas do que respostas. É interessante falar ainda que o motorista ainda disse ter deixado Érica e Paula do centro comercial, porque a parada por perto do banco não é permitida, quando ele encontrou Érica, e o tio Paulo no portão. Ele ainda disse ter ouvido da cuidadora que ela pegaria uma cadeira de rodas ao questionar como eles iriam se locomover assim que parassem no destino. Então, pessoal, esse é um caso muito confuso. A defesa alega que ele estava vivo, ela alega que ele estava vivo e morreu no banco. Só que existem algumas perguntas. Primeiro, por que ela queria assinar o empréstimo mesmo vendo que ele nitidamente não estava bem, visto que esse foi um dos motivos que os atendentes do banco chamaram o serviço de atendimento móvel? Segundo, se o tio Paulo morreu dentro da agência ou no caminho, como ela não teria percebido isso, visto que nas imagens de câmera de segurança a gente percebe que ele está sempre tombado para um lado e completamente imóvel? Terceiro, se ela tem problemas psiquiátricos, como começou a alegar a defesa, por que ela então estaria indo com o tio Paulo sacar uma quantia de empréstimo e não outra pessoa da família? Essas são algumas das perguntas que a polícia está debruçando nas investigações para tentar explicar,
coletando as versões, testemunhas, imagens de câmera de segurança. Ela, até o momento que eu gravo esse vídeo, está num presídio, né? Não sabemos ainda se teve ou não audiência de custódia, mas se tiver mais atualizações eu trago para vocês.